vergonhosa. Por falar em julgamento, começou hoje o júri do monstro acusado de matar a namorada e carbonizar o corpo dela dentro de uma lareira aqui em Porto Alegre. Foi lá na Zona Leste. A previsão é de que esse julgamento termine amanhã, hein? O crime aconteceu em março de 2023, na Estrada das Quirinas, na Lomba do Pinheiro, Zona Leste aqui da capital. A vítima, Laila Vitória Rocha Oliveira, tinha 20 anos apenas e foi assassinada a golpes de espada. E depois o cadáver jogado, dentro da lareira. O réu teve a prisão preventiva decretada e chegou a ficar foragido, mas foi localizado após denúncias em Viamão. Ele está recolhido na Penitenciária Estadual de Charqueadas. A reportagem é do João Gabriel Pezzini. André Ávila Fonseca responde pelos crimes de homicídio qualificado por meio cruel, feminicídio e posse irregular de arma de fogo. Em março de 2023, ele matou Laila Vitória Rocha de Oliveira, de 21 anos, com golpes de espada e carbonizou o corpo em uma lareira. A vítima, que morava no estado do Pará, conheceu o réu pela internet e veio passar 15 dias com ele em Porto Alegre. A defesa de André alega que ele apresenta problemas psicológicos e que esse quadro deve ser considerado durante o julgamento. Nós acreditamos num julgamento imparcial, com dignidade, com respeito e humanidade, assim como nos solidarizamos com a vítima, com a família da vítima, com tudo que aconteceu. Mas nós esperamos, dentro do que é o panorama que se apresenta, um julgamento sério, respeitoso, atendendo aos princípios jurídicos e a melhor defesa, ao melhor respeito à defesa do acusado. O julgamento, que começou por volta das 10h30 da manhã, conta com 8 testemunhas, 4 de defesa, sendo 2 psiquiatras, um médico psiquiatra forense e um familiar do réu, e 4 testemunhas de acusação, um policial civil, um médico legista, uma amiga da vítima e a mãe da Laila, que foi a primeira a falar. Visivelmente abalada, ela afirmou que Laila era tudo o que tinha e que agora não tem mais nada. Disse ainda que, quando conversou com André por videochamada, antes da filha ir visitá-lo, ele se mostrou uma pessoa boa e inteligente. A vítima morou por 2 meses com André na Lomba do Pinheiro, na Zona Leste de Porto Alegre. Ela pretendia voltar para a cidade natal para comemorar o aniversário junto com a mãe e amigos, mas foi assassinada dias antes. O réu se dizia bruxo e vendia feitiços pelas redes sociais, mas, de acordo com a polícia, isso não tem relação direta com o crime. Para o Ministério Público, o caso é grave e complexo. A expectativa é de um processo difícil, por conta de um laudo equivocado, muito mal feito, que nós vamos ter que derrubar, para demonstrar que o réu é plenamente imputável, ou seja, sabia o que fazia. O réu, sem outra tese, para se defender, inventou que ouvia a voz, inventou que é louco, o que é natural. Mas nós temos que, cientificamente, derrubar um laudo mal feito e por isso o debate pode ser acirrado nas ideias e se estender bastante. O julgamento deve durar até sexta-feira. Por decisão da defesa, o réu não compareceu ao júri. Ele está preso na Penitenciária Estadual de Charqueadas. Bom, se ele tivesse livre, talvez ele pudesse ser ouvido remotamente, Igual aquele vagabundo canalha daquele tenente da reserva da Brigada Militar que matou, estuprou e depois matou o próprio sobrinho, o Andrei Goulart. Lembra do caso, o filho da Kátia? Agora ele se faz de louco, Ah, louco, cruel, maldoso, dissimulado. Tem vários adjetivos que eu posso utilizar para essa criatura que, digamos, seduziu essa guria, que veio do Pará, não é? Ela veio lá do estado do Pará, o conheceu aqui em território gaúcho, se apaixonou por ele. Primeira coisa, antes de continuar nessa questão aí da paixão que a Laila tinha por ele, mas rapidamente ela viu que era uma tremenda furada e ela queria voltar para a terra dela, a terra natal. E por isso que ela foi morta. Um feminicídio. Feminicídio. Ok? A outra coisa é o que eu ia falar agora. Bruxo
porcaria nenhuma, né? Falso bruxo, esse negócio de bruxo. Bruxo? Ah, é? Canalha, assassino, feminicida, pilantra, vagabundo de marca pior. Isso é o que ele é. Tem nada de bruxaria, nada disso não. É um criminoso. E como tal, pelo que eu conheço desse digníssimo promotor que nos concedeu a entrevista, o brilhante Eugênio Paes Amorim, se ele manter a tradição, porque o doutor Eugênio é de goleada, raríssimas vezes ele perdeu um júri. Raríssimas. E pelo que eu conheço desse grande representante do MP, a pena vai ser dura para esse canalha, esse vagabundo, esse verme, que não só assassinou uma menina, era uma jovem, uma garota, como depois jogou o corpo dentro da lareira. E a ideia dele qual era? Que deu errado, né? Lembra daquele casal de idosos lá de Cachoeirinha? Lembra? Que a filha e o neto acabaram incinerando dentro de uma churrasqueira? O que ele queria, o que esse canalha aí, o André, queria, era incinerar o corpo da então namorada, mas deu errado. Deu errado. E aí veio a descoberta toda. Agora, imagine a mãe, tem a imagem da mãe, não o rosto dela, porque a justiça proibiu. Inclusive, você notou que durante a reportagem houve um borrão na imagem desta senhora, mas ela teve que sair lá do Pará, veio aqui para Porto Alegre para tentar, se Deus quiser, ver a justiça sendo feita com relação ao assassinato brutal da filha dela. Olha o que ele fazia, ele postava essas coisas, né, esse canalha, né? Postava dinheiro. Bom, gente, né? Repito, isso não tem nada a ver com religião, nada a ver, né? Era um pseudo-bruxo, né, que enganava pessoas incautas, pessoas ingênuas, para não dizer outra coisa, e aí, como enganou a própria Laila, a própria namorada, dizendo e fazendo promessas, né? Aquela história, a lua apenas brilha para refletir a beleza do seu olhar, não é aquela história? E depois acabou fazendo e cometendo esse crime bárbaro. Eu torço muito, mas olha, eu estou na torcida, mas a minha confiança no trabalho do promotor Eugênio Paes Amorim me faz ter certeza de que esse canalha será condenado. E com uma pena, aí não depende do promotor nem do conselho de sentença, dos jurados, né? O conselho de sentença provavelmente amanhã irá se reunir e irá decidir pela absolvição ou pela condenação. Quem faz a dosimetria da pena é o juiz ou a juíza, no caso é uma juíza. Então, tomara que a dosimetria da pena seja bem pesada, que ele fique um bom tempo, provavelmente uns 40, né? Torcendo, né? Para que fique uns 40 anos na cadeia. Pelo menos isso. Vamos falar de